Desde o início da era contemporânea, atletas de força eram comumente vistos como uma espécie de atração de circo, sendo obrigados a aderir modalidades como o halterofilismo para serem reconhecidos profissionalmente. Entretanto, tudo mudou no ano de 1977, quando uma grande emissora de TV dos Estados Unidos mudou o rumo dos esportes de força ao lançar o primeiro World's Strongest Man. E é justamente sobre esse grande evento que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, siga-me em minhas redes sociais, deixe seu like, compartilhe o vídeo com amigos, comente o que achou e bora! Bom, antes de tudo, se lembram do vídeo que fiz sobre o Ed Hall no World's Strongest Man de 2017? Pois é, esqueçam de tudo que viram lá, pois essa edição inaugural é completamente diferente de tudo já visto nesse canal. Basicamente, a rede de TV americana CBS estava buscando ideias para um novo programa de sucesso, e a ideia de fazer um campeonato de força com provas absurdas caiu como uma luva. Os escolhidos para encabeçar o projeto foram os escoceses David Webster, conhecido por organizar o World Highland Games Championships, e Douglas Edmonds, duas vezes campeão mundial de arremesso de tronco nos anos de 1976 e 78. O que nos leva aos atletas que fizeram parte dessa primeira edição, e vamos começar pelo único que não era americano. Franco Columbu, fisiculturista italiano que na época era o atual campeão do Mr. Olympia ao vencer a edição de 76. George Fran, profissional no lançamento de martelo que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 67 e a de prata em 71. Bruce Wilhelm, halterofilista medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1975 e bicampeão da divisão dos superpesados da Amateur Athletic Union em 75 e 76. Lou Ferrigno, fisiculturista bicampeão do IFBB Mr. Universe dos anos de 73 e 74. Mike Dayton, vencedor do Team Mr. América de 67 e mestre de Kung Fu. John Cole, tricampeão de powerlifting da Amateur Athletic Union de 68, 70 e 72. Bob Young, jogador de futebol americano do St. Louis Cardinals. E por fim, Ken Patera, halterofilista que em 1971 conquistou a medalha de prata no World Weightlifting Championships e a de ouro nos Jogos Pan-Americanos. A edição de 1977 foi realizada no Universal Studios em Los Angeles, programada para ter 10 provas diferentes distribuídas entre os 3 dias da competição. Então, sem mais delongas, é hora do show! O evento inaugural foi o levantamento de barril, com o primeiro tendo 90,7 kg, o segundo 113,3 kg e o terceiro 136 kg. Entretanto, apenas Bruce, Bob, Ken, Franco e George foram capazes de levantar o primeiro barril para passarem para a segunda fase, e como o único que conseguiu levantar o segundo foi Bruce Wilhelm, ele foi consagrado como vencedor da prova. Isso já colocou um pouco de dúvida em cima dos fisiculturistas, mas a mesa virou logo no teste seguinte, a dobra de barra. Aqui os competidores precisavam entortar uma barra de aço o máximo que pudessem utilizando qualquer meio que achassem necessário, o que era uma maluquice, mas serviu como prelúdio para o que estava por vir. O vencedor na ocasião foi Lou Ferrigno, que deixou Franco Columbu na segunda colocação e foi catapultado para o segundo lugar da tabela. A última prova do primeiro dia foi o rolo de pulso, um exercício muito utilizado para a hipertrofia do antebraço, mas que aqui seria levado ao extremo. Como você pode ver, o evento era uma corrida onde os participantes tinham que executar o exercício o mais rápido possível para puxar um peso de 45 kg amarrado numa corda de 3 metros. Olha, eu não sei vocês, mas meu antebraço já tá doendo só de imaginar o estresse desse movimento. De toda forma, o vencedor foi Mike Dayton, que derrotou Ferrigno, Franco e Patera no desempate, subindo para o quarto lugar da tabela que até então era liderada pelos fisiculturistas. Mas calma, porque é no amanhecer do segundo dia que as provas começaram a ficar cada vez mais bizarras. A quarta etapa da competição foi a corrida de carrinhos de mão carregados com 340 quilos, que era ridiculamente perigosa por conta do peso dos carrinhos e da proximidade dos participantes, mas felizmente nada de grave aconteceu e o único acidente foi o tombo de Lou Ferrigno, que não se machucou. O vencedor foi Bruce Wilhelm, que deixou Patera em segundo e assumiu a liderança do torneio. Em seguida veio o lançamento de pneu, praticamente um respiro de normalidade em meio às maluquices apresentadas até aqui. A surpresa, no entanto, foi que George Fran, o profissional de lançamento de martelo, não conseguiu vencer este evento, perdendo para o halterofilista Ken Patera no desempate final. E senhoras e senhores, este é o momento onde uma das provas mais famosas do mundo do Strongman fez sua primeira participação no World's Strongest Man.
Atração de veículos. No caso, todos os competidores deveriam puxar um bonde de quase 4 toneladas por 36,5 metros. Nem preciso dizer que o aparato de segurança era muito pior do que o de hoje em dia, e por conta dos atletas não estarem acostumados com esse tipo de prova, a forma como puxaram foi extremamente desengonçada. O halterofilista Bruce Wilhelm foi o que mais conseguiu ajeitar a postura e com isso conquistou a vitória com uma grande margem ao finalizar a prova em apenas 14 segundos, pulando para a liderança. A última prova do segundo dia foi o levantamento de carro, e como tudo era arcaico, os participantes tinham que levantá-lo segurando no para-choque. Infelizmente, tivemos a primeira lesão do campeonato neste evento, com George Fran rompendo o bíceps e abandonando a competição. Além disso, Franco quase machucou as pernas por terem ficado presas embaixo do carro após ele falhar no levantamento. Lou Ferrigno foi o único competidor a ver a situação com uma perspectiva diferente, utilizando uma posição de agachamento hack ao invés da de um levantamento terra, permitindo utilizar toda a força de suas pernas. Isso influenciou outros competidores a tentarem fazer o mesmo, mas Ferrigno foi o único a conseguir executar o movimento corretamente e levantar o carro de 1.214 kg na fase final, levando-o a sair vitorioso do evento. Dessa forma, a tabela tinha Bruce Wilhelm na liderança ao fim do segundo dia do campeonato, com tudo em aberto para o terceiro dia. Bom, o último dia da competição começou com uma prova peculiar, o agachamento com garotas. Os anos 70 eram diferentes. Duas mulheres serviram de pesos para o agachamento, que seria feito numa máquina Smith justamente para garantir a segurança delas. Mais pesos foram sendo adicionados com o passar das rodadas, chegando ao ponto onde apenas Bob Young prevaleceu ao ser o único a agachar com 284 quilos. Depois de 8 árduas provas, você pode estar até pensando que os dois eventos finais seriam mais tranquilos, mas não foi bem assim. A bola da vez era a corrida com geladeiras. Sim, amarraram geladeiras de 186 kg nas costas dos atletas e os forçaram a apostar corrida. Eu sinceramente não tenho nem palavras para descrever a burrice que foi a existência dessa prova, e ela ficou marcada pela grave lesão de Franco Columbu, que deslocou o joelho esquerdo e foi obrigado a ficar anos fazendo reabilitação. Essa lesão comprometeu severamente a carreira de Columbu no fisiculturismo, que praticamente nunca recuperou toda a massa muscular que perdeu por conta da cirurgia e do repouso. O vencedor dessa maluquice foi Bruce Wilhelm, que conseguiu um tempo impressionante de 17 segundos e 2 décimos, buscando sacramentar seu título na prova final, o Cabo de Guerra. Interessante como um campeonato doido como esse terminou com uma prova tão simples. Mas sim, o vencedor do primeiro World's Strongest Man foi decidido com um cabo de guerra. Basicamente, os 4 primeiros colocados foram organizados em 2 chaves de semifinais, com o primeiro confronto sendo entre Lou Ferrigno e Bob Young. Bob Young appears to be in trouble early. Young is down, but he is coming back. Ferrigno down. Lou trying to pull out of trouble. Young may win this with one more effort. He's got him. Com Young saindo vencedor, ele esperou quem passaria entre Bruce Wilhelm e Ken Patera. Patera's in trouble, he can't get any traction. Após o fim dessa disputa, o troféu da primeira competição para definir o homem mais forte do mundo ficou entre Bruce Wilhelm e Bob Young. He outweighs Young. Bob is in trouble. And Wilhelm has done it again. O halterofilista Bruce Wilhelm se tornou o primeiro vencedor da história do World's Strongest Man e, além do troféu da competição, levou para casa uma bagatela de $12.162. Claro que essa primeira edição do World's Strongest Man foi bem bagunçada em alguns aspectos, mas é inegável que fez muito sucesso, tanto que o campeonato do ano seguinte foi confirmado logo após a exibição oficial da época. Com o passar do tempo, atletas dos mais variados países começaram a participar da competição, que passou
passou a ter muito mais seriedade por conta do cunho das provas e da eficiência da organização. De fato, essa primeira edição do World's Strongest Man abriu as portas para os atletas de força, trazendo toda uma nova perspectiva para a funcionalidade, resistência e limites do corpo humano, o que sacramentou de vez a profissão de Strongman.